Olá, pessoal! Vamos hoje dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 5, chamado Fico. Dois dias depois, estando Félix a vestir-se para ir a Catumbi, entrou-lhe Menezes por casa. Vinha pálido e abatido, olhos vermelhos, passo trêmulo, não se sentou, deixou-se cair numa cadeira. Que é isso? Perguntou Félix. Está tudo acabado, respondeu ele. Romperam-se os vínculos fatais. Custou-me muito, mas era necessário. Foi agora há pouco, corri para cá. Precisava de alguém com quem desabafasse. Isto é ridículo, bem sei, mas que queres? Eu sofro, tenho um coração miserável e deixo-me levar por ele. Então Menezes, chegou na casa do Félix para desabafar porque o relacionamento dele tinha terminado. Félix pareceu condoer-se da situação do rapaz e disse-lhe algumas palavras de animação que ele ouviu com reconhecimento. Eu já desconfiava, disse Menezes, de que era traído, só tive a certeza ontem. O que mais me dói em tudo isso, continuou ele depois de alguns instantes de silêncio, é que para servir ao homem que me traiu, desfazia-me eu em obséquios e até, confesso-te aqui, era seu credor. É por isso que eu não empresto dinheiro a ninguém, respondeu Félix, penteando as suíças. Mas quem pode adivinhar o mal quando nos apresentam uma fisionomia risonha? Eu confiava em ambos. Félix encolheu os ombros. Toma um charuto, disse. Não quero fumar. Fuma, eu já observei que o fumo impede as lágrimas e ao mesmo tempo leva ao cérebro uma espécie de nevoeiro salutar. Vai sair? Perguntou Menezes, vendo que o outro punha o chapéu na cabeça. Vou à casa do Viana, queres vir? Não posso. Devias vir comigo, apresentava-te a irmã dele e passávamos algumas horas em companhia amável. Esquecerias depressa as tuas penas. Menezes recusou. Félix levou-o no carro até a rua do Lavradio, onde ele morava. Em caminho, conversaram dos seus extintos amores. Menezes jurava que a última aventura a que expunha o seu coração achava-se curado de uma vez. Não afirmes nada, Menezes, podes errar. Sabe o que te falta? Têmpera. Amanhã, entre duas lágrimas, aparece-te ao raio de sol e eis-te de novo namorado, confiado e arriscado. Oh não, prometeu Menezes. Quem dera que não, mas eu estou a ler no teu rosto que a única maneira de te consolar desse naufrágio é dar-te outro navio. Só muito tarde te convencerás de que viver não é obedecer às paixões, mas aborrecê-las ou sufocá-las. Os maricas, como tu, choram. Os homens, esses, ou não sentem ou abafam o que sentem. Olha a visão, do que é ser homem, essa visão do Félix. Isto não tem réplica, meu amigo, diria eu, se não me lembrasse do teu afortunado rival, que é positivamente um mariola. Vem à casa do Viana, hás de gostar da Lívia, parece-se contigo. Não posso, respondeu Menezes, que só ouvira as últimas palavras de Félix. Mas hás de ir depois? Sim, depois. E se te apaixonas por ela? Menezes sorriu tristemente, o carro parou, despediram-se um do outro e Félix seguiu para Catumbi. Então, agora o Menezes foi embora, tá? Apenas o Félix vai seguir até a casa de Viana, que consequentemente, claro, ele vai encontrar quem? A irmã do Viana, tá? A Lívia. Lívia estava só em casa. Fora convidada a um jantar, mas respondeu pretextando o incômodo que não tinha. O irmão encarregou-se de ir representá-la.
Tinha o pressentimento, disse ela depois de referir estas coisas ao doutor. Tinha o pressentimento de que o Senhor vinha cá hoje e não desejava que lhe acontecesse a mesma coisa que da primeira vez. E acredita em pressentimentos? Perguntou Félix. Não os explico, mas acredito neles. Lívia parecia mais bela que das outras vezes. Não só a luz natural dizia melhor com a sua tez, como também a simplicidade do vestuário era para ela um realce. Olha só a descrição da beleza da Lívia. Félix não dissimulou a impressão que lhe causava aquele novo aspecto da moça. Lívia, que como toda a mulher bela e posto não fosse vaidosa, sabia mirar-se na fisionomia dos outros, não deixou de perceber a impressão do doutor. A cena da portinhola do carro não havia saído do espírito de Félix, que se convencera de duas coisas. Primeiro, que a viúva gostava dele, e depois que era fácil triunfar da viúva. As aparências davam fundamento à opinião de que a moça o amava. Ó, o Félix já acreditando, no amor da Lívia por ele. Félix aproveitou a situação e dispôs-se a tirar dela todo o proveito possível. Pouco se demorou, entretanto, naquele dia, quando anunciou que se ia embora, pediu-lhe à viúva que não esquecesse a casa. Aproveitarei o tempo, observou Félix, enquanto não embarcam para a Europa, lembrando que a Lívia e o irmão Viana pretendiam fazer uma viagem. Seu irmão diz-me que a viagem é breve. Se não houver transtorno, em todo caso, venha e não faça visitas de médico. Eu fui médico, fiquei com esse costume, respondeu Félix sorrindo. Já não é médico? Do corpo não, mas da alma, talvez. Deixei agora mesmo um doente da alma que eu desejaria apresentar-lhe, porque estes ares dão saúde, creio eu. De que sofre o seu doente? Falando aqui do Menezes, tá? Félix sorriu. Vítima de uma inconstância moléstia vulgar, está no período agudo. É um pobre rapaz, inocente e singelo, que vai buscar as regras da vida nos compêndios da imaginação. Maus livros, não lhe parece? Lívia não respondeu, estava embebida a ouvi-lo. Menezes não conhece outros, continuou Félix. Parece filho daquele astrólogo antigo que, estando a contemplar os astros, caiu dentro de um poço. Eu sou da opinião da velha que apostrofou o astrólogo. Se tu não vês o que está a teus pés, por que indagas o que está acima da tua cabeça? O astrólogo podia responder, observou a viúva, que os olhos foram feitos para contemplar os astros. Teria razão, minha senhora, se ele pudesse suprimir o poço. Mas que é a vida senão uma combinação de astro e poço, enlevo e precipícios? O melhor meio de escapar aos precipícios é fugir aos enlevos. Lívia ficou pensativa alguns instantes. O pensamento é melancólico, disse ela, contudo pode ser verdadeiro. Mas por que razão condenaremos a vida contemplativa dos que não conhecem a vida positiva? Os livros da imaginação, esses livros não são detestáveis, como o Senhor disse. Não os há detestáveis nem ótimos. Deus os dá conforme a ciência de cada um. Félix despediu-se de Lívia, não enlevado, não palpitante, mas disposto a uma aventura. Amiudou as suas visitas a Catumbi a grande aprazimento de Viana, que suspeitou alguma afeição entre os dois e imaginara uma aliança de família. A presença de Félix era até vantajosa naquela casa. Entre a viúva e o irmão havia um abismo. Agora vai falar um pouquinho do relacionamento entre os irmãos, a Lívia e o Viana. Eram dessemelhantes nos sentimentos, nos hábitos de viver, na maneira de pensar. Lívia tinha alternativas de afabilidade e rispidez, ao passo que o irmão era de uma inalterável paz de espírito. Viana tinha coisas más e boas, sendo que as coisas boas eram justamente as que se opunham ao gênio especulativo da viúva. Era um homem essencialmente prático, o seu reino era todo deste mundo. Apesar das suas pretensões,
A rapaz estouvado e extravagante tinha hábitos de ordem e economia. Lívia era, a este respeito, negligente e doida, como lhe chamava o irmão. Aliava-se muitas vezes das coisas que a cercavam para subir ao mundo superior e quimérico. O médico era entre ambos uma espécie de mediador plástico. Não pertencia à esfera de nenhum deles, mas sabia a maneira de os conciliar. Félix encontrou algumas vezes em Catumbi o doutor Batista, que ele vira dançar com a viúva em casa do coronel, naquele baile. Lívia não parecia prestar-lhe atenção, nem o pretendente magoar-se por isso. Era um modelo de dissimulação e cálculo. Conhecia todos os artifícios da campanha amorosa, a indiferença, o desdém, o entusiasmo e até a resignação. Uma noite em que saíram de lá juntos, Félix procurou sondar-lhe o espírito a respeito da moça. Então, Félix começou a sondar o doutor Batista, né? Qualquer intenção do doutor Batista. Nada há, respondeu Batista, com indiferença, nem eu pretendo cortejá-la, mas se o pretendesse, triunfaria. Não lhe parece que essa sua máxima é imoral? Efetivamente é sim, mas é por isso mesmo que estes amores são deliciosos. 15 dias depois apareceu Viana em casa de Félix. Deu-lhe parte de que a irmã já não ia para a Europa. Isso é muito importante, certo? Então Viana foi procurar o Félix e contou para o Félix que a irmã não pretendia ir mais para a Europa. E o Viana, gente, ele fica furioso com isso, tá? Porque ele acompanharia a irmã nessa viagem. Ele queria fazer essa viagem. Por que motivo? Perguntou Félix. É justamente o que eu desejara saber, disse Viana com um gesto de mal contido despeito. Mas estou certo de que o não saberei jamais. Aquela minha irmã não me parece ter a cabeça no seu lugar. Alguma razão haveria. Estará doente? Está de perfeita saúde. Quem sabe se algum namoro? Já pensei nisso, disse Viana. Pode ser algum namoro. Naquela idade as paixões são soberanas. Seria inútil querer dissuadi-la. Ela amava muito o marido, não? Antes de casar, muito. 3 meses depois, muitíssimo. Ao cabo de alguns meses, nem muito, nem pouco. Toda essa história é mistério para mim. Não lhe vejo mistério nenhum. O casamento é justamente isso. Acalma os afetos para os tornar mais duradouros. Se a paixão de sua irmã se tornou mais calma. Não se trata disso. Lívia não amava menos, aborrecia o marido. Mas por que nos demoraremos nestas coisas que não podemos explicar? A única explicação que lhe acho é o seu caráter esquisito. O senhor não imagina bem que eterna variação de gênio é aquela moça. Há dias em que se levanta meiga e alegre, outros em que toda ela é irritação e melancolia. Ninguém a entende e eu menos que ninguém. Não esteja o senhor a exagerar uma coisa naturalíssima. Todos temos essa mesma alteração de humor, há manhãs tristes e aziadas. Quer que lhe dê um conselho? Não a contrarie nunca, é o melhor. Mas o senhor há de concordar que quando a gente já preparava os beiços para ir saborear a vida parisiense, há tempo para tudo, disse Félix, e o senhor ainda está moço. Iremos juntos daqui 1 ano. Palavra, palavra. Então é isso, finalizamos aqui o capítulo 5. Nesse capítulo, a Lívia então desistiu dessa grande viagem que ela faria com um irmão, né, à Europa, e decide então ficar, né? Eles ficam se perguntando qual será o motivo, né, dessa desistência, que é um mistério, mas nós estamos acompanhando que a Lívia e o Félix estão se aproximando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Até o próximo vídeo, beijos, tchau, tchau!